Fala aí, Playboyzada, eu sou Cristiano Vidal, esse daqui é o VTDA, vídeo todo dia em agosto do canal Na Disciplina. E hoje eu quero trazer um questionamento para vocês. Será que nós, fãs de quadrinhos, somos muito conservadores? Primeiramente, se você está acompanhando o VTDA e está gostando disso, dá logo um like aí para dar força para esse projeto, para eu continuar gravando vídeo todo dia. Mas quanto à pergunta se os leitores de quadrinho eles são conservadores, essa pergunta ela surgiu na minha cabeça enquanto eu pensava no vídeo do quadrinho do Capitão América Sam Wilson. Porque o importante do Capitão América Sam Wilson é a mudança que ocorreu nesse personagem, no Capitão América. Então, para fazer um embasamento aqui dessa teoria que eu tenho, e sim, eu acho que os fãs de quadrinhos eles são bastante conservadores, eu vou pegar as duas últimas iniciativas das maiores editoras de quadrinhos de super-heróis que nós conhecemos hoje em dia e ao longo da história, Marvel e DC. Então nós temos grandes diferenças aí e temos também posições bem definidas diante dessas novas iniciativas ou das últimas iniciativas dessas duas editoras. Basicamente, o que a maioria das pessoas pensa é o seguinte, que a totalmente diferente nova Marvel é uma grande bosta, uma grande porcaria, um grande monte de lixo. Enquanto também essas mesmas pessoas acham, a maioria, que o DC Rebirth, ou o Renascimento DC, é uma maravilha, é uma coisa sensacional com maravilhosos títulos. E eu acho que nada é tão radical e nem é bem assim. Na verdade, na minha opinião, tanto a Marvel quanto a DC tem coisas muito boas, sim, isso aí é certeza, é só você olhar os vídeos e as publicações em geral, assim como tem coisas bem ruins. É claro que uma pode ter mais coisas boas do que a outra, não estou entrando nesse mérito aqui, e nem esse vídeo serve para ser uma discussão entre Marvel e DC. Eu não quero criar polarização, já tem muita polarização por aí. Um inscrito falou aqui no último vídeo, num comentário, que legal que o público do Na Disciplina é um público inteligente, que discute em alto nível. Eu concordo plenamente com isso, por isso nada de polarização. Eu só quero analisar por que talvez as pessoas achem que é totalmente diferente nova Marvel é uma grande porcaria e o Renascimento DC é tão bom. Na verdade, eu acho que isso se deve ao fato de que na Marvel o que se fez foi mudar o status quo de muitos personagens, inclusive de muitas equipes. Eu quero pegar aqui a equipe principal da Marvel então. Se você parar para pensar, os novíssimos Vingadores, a composição principal deles qual é? É um Homem de Ferro que veio lá do Homem de Ferro Superior e que nessa nova fase ele não é mais o cara da tecnologia, o maior do mundo, porque na verdade ele está competindo com o Homem-Aranha, o Peter Parker, principalmente no início dessa fase da Marvel, ele está deixando o Tony Stark para trás. Temos aí um Thor que não é mais o Thor Odinson, é a Thor. Né? Apesar de que todo mundo acha a Thor em suas histórias solo muito legal, mas ela é quem? A Jane Foster com câncer, né? Com todos os seus problemas. Temos aí um Capitão América que é o Sam Wilson, não é mais o Steve Rogers, o branco loirinho, agora é o ex-Falcão, né? Um negro americano. Temos a equipe sendo completada por um monte de adolescentes, a Miss Marvel, o Nova e o Homem-Aranha lá, o que era do universo Ultimate, o Miles Morales. E temos só, assim, o Visão, que ainda assim, se você for olhar o título solo dele, tu vai ver que é um Visão um pouco diferente do que a gente estava acostumado. Se você parar para pensar, cara, é um time ao quebrado aí. O principal time da Marvel é um time decadente nessa nova fase. E isso é muito interessante. Isso abre possibilidade de contar histórias diferentes do que a gente está acostumado, daquele lugar comum do super-herói. E se fosse bem trabalhado, poderia ser algo muito bom. A ideia é muito boa. Inclusive, vários personagens da Marvel estão sofrendo da mesma coisa. Essa mudança de status quo e uma proximidade com um realismo ou com algo mais humano e não aquele super-herói quase semideus, né, que a gente viu ao longo da história aí. Eu acho essa ideia bastante interessante, mas talvez essa mudança do status quo, o surgimento de novos personagens, tudo isso, as histórias com um viés diferenciado,
tenha afastado muito dos leitores que acompanhavam esses personagens ao longo da história e que gostavam deles do jeito que eles eram. Já o Renascimento DC, ele traz uma outra coisa, é um resgate, né, da essência do herói. Os heróis, eles são os mesmos. O Aquaman é o mesmo, o Superman é o mesmo, apesar de que você pode me dizer, mas o Superman mudou. Mas, cara, continua sendo um Superman que é o Clark Kent, que tem ligação com as histórias anteriores aí da cronologia. Um Flash, um Lanterna Verde, um Batman, uma Mulher Maravilha, que são os mesmos heróis ao longo da história. Podem ter algumas pequenas mudanças aí de história de origem, alguns impactos, mas são os mesmos caras. É uma composição de Liga da Justiça que continua tendo a mesma cara que sempre teve, porém resgatando essência heróica dos super-heróis, afastando eles até um pouco desse realismo de humanidade e trazendo de novo esses heróis que estão acima, que são o reflexo da justiça, da liberdade, da esperança, né? Talvez os fãs de quadrinhos gostem mais disso, gostem de continuar lendo histórias que relembram aquilo que os fez se apaixonar por esses personagens. E talvez por isso, né, a reprodução desse discurso todo faça a gente repetir que o Renascimento DC é maravilhoso e que a Totalmente Diferente Nova Marvel é uma porcaria. Mas quando a gente para analisar título por título, a gente percebe que tanto em um quanto o outro tem títulos que são muito legais e tem outros títulos que a gente não tem vontade de acompanhar. Existem variadas opiniões. A gente está aqui para conversar a respeito disso e eu gostaria que você deixasse sua opinião aí nos comentários. Será que os leitores de quadrinhos, nós somos mesmo conservadores? Esperamos que tudo continue do jeito que a gente conheceu e temos uma certa resistência a essas mudanças? Como funciona essa resistência com você? Ou você gosta de ver coisa nova? É sempre um prazer estar com você, brincar com você, me divertir com você. Se não for inscrito, se inscreve, deixa aquele like aí. Se já não deixou no início, divulga isso para os seus amigos. Eu sou Cristiano Vidal, esse daqui é o Na Disciplina.